formado pelas atividades de comércio e de prestação de serviços, tá? Então, detalhando cada uma dessas atividades, né, iniciando pelo setor primário, a gente começa com o extrativismo, né? Então, o que é o extrativismo? Basicamente, o extrativismo consiste na coleta, né, de produtos naturais, de matérias-primas da natureza, sem que haja nenhum outro tipo de trabalho, né? O único esforço que o ser humano vai empreender é ir lá na natureza e retirar essa matéria-prima, certo? É basicamente isso que vai diferenciar a atividade extrativista da agricultura e também da pecuária, né? Então, a partir do momento que você empreende algum outro tipo de esforço, né? Sei lá, de repente você vai preparar o solo, vai cavar as covinhas para colocar as sementes, vai aguar, né? Você já não está mais praticando extrativismo, você está praticando agricultura, tá? Então essa é a principal diferença entre o extrativismo e as demais atividades do setor primário. O extrativismo, ele consiste na coleta, sem que haja outro esforço por parte do ser humano, tá? Então o extrativismo, ele pode ser de origem animal, vegetal ou mineral, tá? Então, as atividades extrativistas, de forma geral, elas sempre tiveram uma importância muito grande para a economia brasileira, né? Estão envolvidas aí nos grandes ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou e vem passando ao longo da sua história, né? Então, se inicia lá no período da colonização, né, no século XVI ainda, com a extração, com o extrativismo vegetal do pau-brasil, né, que era uma árvore que era muito extraída, muito retirada, né, para a produção de tinturas e também para a utilização da madeira, né. As drogas do sertão, que eram especiarias, né, que existiam, que eram endêmicas aqui da nossa região norte, da região nordeste do Brasil. O látex, que era muito utilizado para a produção de borracha, né, que é basicamente a seiva extraída da seringueira, e atualmente, né, os minerais. Claro que isso não é uma atividade atual, né, ela já vem de alguns séculos, né, e se perpetua até hoje, né, vem desde a corrida do ouro até hoje, onde a gente tem uma grande extração mineral, principalmente de minério de ferro, né? Somos grandes exportadores de minério de ferro para o mundo, principalmente para abastecer as indústrias, né, dos demais países. E isso só foi possível por conta dessa diversidade mineral que nós temos no Brasil, né? A nossa formação geológica, que é uma formação muito antiga, ela acabou permitindo que a gente tivesse uma diversidade mineralógica muito grande. Então a gente tem desde minerais preciosos, como é o caso do ouro, que eu já citei, né, como outros minerais que, apesar de não ter um valor agregado muito grande, mas ele é essencial para outras atividades, sobretudo para as atividades industriais. E, além disso, né, além do extrativismo vegetal e mineral, a gente tem também o extrativismo animal, né, que se dá através da caça e da pesca, tá bom? Ainda dentro do setor primário da economia, a gente tem a atividade de agricultura, né, que nada mais é do que o cultivo de vegetais, né? E essa agricultura, ela pode ser dividida em agricultura tradicional, familiar, né, ou uma agricultura mais moderna, tá bom? Então a gente vai ver cada uma das características que compõem esses sistemas agrícolas, tá? Então aqui na agricultura tradicional, agricultura familiar, a gente vai ter um baixo nível de mecanização. O que é isso? As máquinas, elas chegaram, mas elas não são utilizadas de forma intensiva, até porque isso tem um custo elevado, né, pessoal? E como esse tipo de produção se dá em propriedades menores, muitas vezes tem como trabalho apenas o trabalho da própria família, né? Então isso não tem envolvido aqui uma grande quantidade de capital, então impede que a mecanização cresça, porque o custo é elevado, então a mecanização é baixa. Com relação a isso, é um tipo de agricultura que tem uma dependência muito grande de fatores naturais, né? Se eu não tenho a tecnologia para me auxiliar, eu vou ficar muito mais dependente de questões ambientais. Por exemplo,
as características naturais do solo, as questões de temperatura, de umidade, né, de chuva ou ausência de chuva, as próprias pragas, né, de insetos, tudo isso vai afetar muito mais fortemente a agricultura familiar do que essa agricultura moderna, tá? E isso acontece porque a tecnologia não é muito utilizada, não porque eles não queiram, né, mas porque os custos são muito altos. Então tudo isso contribui para que a produtividade seja menor, a produtividade é mais baixa, né? E o que é produzido nesse sistema, ele tem como destino basicamente o mercado interno, ou seja, ele é utilizado para o abastecimento da própria família que produz, né? E o excedente é comercializado nas feiras livres, né? Nos supermercados. Então, uma boa parte da comida que a gente consome, ele tem como origem a agricultura familiar. Na outra ponta, a gente tem a agricultura moderna, que já é muito mais mecanizada, que ela envolve uma movimentação de capital, uma movimentação de dinheiro muito maior. Então aqui a gente tem a utilização, né, maciça da ciência e da tecnologia aplicada à produção. Então agora eu tenho a ciência e a tecnologia trabalhando junto, né? Então isso faz com que a dependência dos fatores naturais seja bem menor, né? Porque eu já não preciso, por exemplo, ter água ali próximo, né? Ou eu não preciso que tenha uma quantidade de chuvas muito alta o ano inteiro, porque eu posso criar sistemas de irrigação, eu posso trazer essa água de áreas mais distantes. Se o meu solo tem problemas de nutrientes, né, de acidez, seja lá o que for, eu consigo corrigir isso, né, com alguns produtos químicos. Se de repente a minha lavoura ela for atacada por algum tipo de peste, de praga, né, sei lá, de lagartas, de gafanhotos, eu consigo controlar isso com a utilização de inseticidas, né, de pesticidas. Então tudo isso faz com que a minha dependência dos fatores naturais seja menor e a minha produtividade seja maior, né? Então, aquelas grandes lavouras que a gente vê no jornal, né, falando das super safras de soja, super safras de milho, de arroz, ela tem origem aqui nessa agricultura moderna e mecanizada, tá bom? Só que o destino principal já não é mais o mercado interno, certo? O destino principal é o mercado externo, ou seja, as exportações. O Brasil é um grande exportador, principalmente de grãos, né? O Brasil vende muito, produz muito e vende muitos grãos, principalmente de soja, para outros países do mundo. A pecuária, basicamente, é a atividade de criação de animais, tá? Então, a gente tem a pecuária bovina, a pecuária suína, né? A avicultura. Então, ela também tem aquela divisão que a gente viu lá na agricultura, só que aqui a gente chama de pecuária intensiva e pecuária extensiva. Então, a gente vai ver cada uma das características, tá bom? Aqui na pecuária intensiva, né, eu vou ter os animais criados de forma confinada, tá? Presos. Geralmente isso acontece, pessoal, em regiões onde eu tenho pouco espaço ou onde as condições naturais não são favoráveis. Então eu crio esses animais presos para que eu possa oferecer para eles, né, tudo o que eles necessitam, desde das condições climáticas até a questão da alimentação ideal, da água, os remédios, os hormônios, um acompanhamento veterinário constante, né? E também uma coisa que acontece muito é o melhoramento genético, né? A seleção de raças. Então você cria animais cada vez mais produtivos, mais resistentes, né? Então tudo isso faz com que eu tenha um animal muito produtivo, mas que também acaba sendo um animal muito caro, né? Porque o investimento é muito alto. Então esse animal, o destino dele geralmente é para a pecuária leiteira ou para a reprodução, né? É o chamado gado em pé. É um animal que ele tem mais valor vivo do que abatido, né? Então ele é utilizado para a produção de leite e os derivados, né? Ou para a reprodução, né? Aqueles leilões de cavalos de raça, bois, né? Então isso gera uma economia muito grande. Do outro lado a gente tem a pecuária extensiva, tá? Que é o oposto. Eu vou ter, em vez de ter os animais
animal criado solto, se alimentando do que a natureza oferece, esse animal também ele vai estar mais suscetível às condições naturais e a problemas sanitários, né? Então são animais que em períodos de grandes secas, se o proprietário não tiver como complementar essa alimentação dele, a questão da água, é um animal que vai perder muito peso, né? É um animal que pode vir inclusive a óbito, né? Então é um animal que para o produtor ele tem um custo mais baixo, mas em compensação a produtividade também é menor, certo? Então é um animal que o destino dele principal é o abate, tá bom? É para o consumo da carne e também o consumo de couro, né? Das peles, é o chamado gado de corte. No campo, pessoal, a gente vai ter alguns problemas ambientais, né? Justamente por conta da má utilização dos recursos disponíveis, certo? Então aqui a gente vai falar um pouquinho de cada um desses problemas que a gente pode encontrar no campo. Então a gente tem o uso de agrotóxicos, né? Esses agrotóxicos eles vão aumentar a produtividade, mas em contrapartida ele pode deixar as pragas, né, as pestes que afetam as lavouras cada vez mais resistentes. Então você vai ter que cada vez utilizar um agrotóxico mais potente. E isso pode gerar problemas tanto de contaminação e poluição do solo, como de contaminação e poluição da água, e também pode afetar a saúde das pessoas, né? Tanto daqueles que aplicam o agrotóxico, como daqueles que consomem os produtos que vão ser originados nesse sistema, né? Produtos que tiveram a utilização de agrotóxico no seu processo produtivo, certo? Um outro problema ambiental muito comum são os processos erosivos, tá? Erosão vem basicamente da retirada do transporte e da sedimentação de materiais, né? Isso se dá muito em função do mau uso do solo. Então aqui a gente tem alguns tipos de processos erosivos, tá bom? O primeiro é o splash. Esse nome splash é uma onomatopeia, né, que tenta imitar o barulho do pingo d'água atingindo o solo. Então ele acontece em regiões onde a vegetação natural foi retirada, né? Você tinha uma vegetação nativa que foi retirada para dar origem a uma pastagem para os animais ou para dar origem a uma lavoura. E aí o que acontece, pessoal? Esse solo ele fica desprotegido, né? Então quando a água da chuva vem, ela encontra um solo completamente exposto, né? Então essas gotículas de água elas vão ocasionando erosão, né? Vai ocasionando a destruição desse solo. Um outro tipo é a chamada erosão laminar, né? Que ela também acontece quando você tem a retirada daquela camada de vegetação, né? Você deixa o solo exposto também. Em áreas onde você tem um declive acentuado, quando a água da chuva encontra o solo, uma parcela vai infiltrar, mas outra parcela dessa água vai escoar. E à medida que ela vai escoando, né, ela ganha velocidade e ela vai tirando lâminas, vai tirando camadas desse solo. Então esse também é um tipo de processo erosivo. O assoreamento ele já está relacionado com a deposição, ou seja, esses sedimentos, né, que foram retirados do solo, eles vão sendo transportados em direção às regiões mais baixas, que é justamente onde estão situados os rios, né? E aí se você retira aquela vegetação que fica nas margens dos rios, né, que serve como proteção, aonde que vai parar esses sedimentos? Vão parar no leito dos rios, vai parar dentro dos rios, né? Então o assoreamento é esse processo de deposição de sedimentos no curso dos rios, que faz com que com o tempo, né, com o passar do tempo, esse curso d'água ele vai ficando mais raso, né? Você pode criar bancos de areias, então tudo isso dificulta outras atividades, como por exemplo a pesca, a navegação, tudo isso fica muito afetado pelo assoreamento. E aí você tem também os surgimentos dos chamados sulcos, ravinas e vossorocas, que nada mais são do que fendas no solo, né? É basicamente um aprofundamento dessas fendas, né? O sulco, ele surge, olha só aqui na imagem, tá? Como se fosse uma rachadura, e aí, à medida
que isso vai se aprofundando, o tempo vai passando, nada vai sendo feito para conter esse processo erosivo, essa rachadura ela vai se aprofundando, ela vai ficando mais funda, vai ficando maior, e aí você tem o surgimento das chamadas ravinas, tá? E por fim, já no final desse processo erosivo, né, quando elas já estão tão profundas, que podem atingir inclusive o lençol freático, a gente chama de vossorocas, tá bom? Que é esse último estágio aqui que a gente está vendo na imagem. E aí, já saindo do primeiro setor, né, a gente finaliza, entra no segundo setor da economia, né, que é o setor das indústrias, o setor de transformação. Então, a gente tem basicamente a indústria de bens de produção, que também pode ser chamada de indústria de base, né? O que é que a indústria de base vai fazer, pessoal? É exatamente isso, ela vai dar base para outras indústrias. Então, é aquela indústria que vai pegar a matéria-prima bruta e vai transformar em uma matéria-prima industrializada. Exemplo, Letícia, o minério de ferro, né? Você pega um minério de ferro bruto e transforma aquele minério de ferro numa chapa de ferro que vai ser utilizada por outra indústria, que pode fazer um portão, uma grade, né? Pode utilizar para fazer um carro, certo? Então, a indústria de base, ela transforma a matéria-prima bruta em uma matéria-prima industrializada, dando base para outras indústrias. E as indústrias de bens de capital ou indústrias de bens intermediários são aquelas indústrias que vão construir as máquinas, tá? Porque as outras indústrias, né, tanto a de base como a de consumo, elas não vão construir as próprias máquinas que ela utiliza no processo produtivo. Quem é que faz essas máquinas? As chamadas indústrias de bens de capital ou indústrias de bens intermediários, tá bom? Depois a gente vai ter aqui, por fim, as chamadas indústrias de bens de consumo, ou leves. É aquela indústria que vai produzir o produto final, aquele produto que nós temos, enquanto consumidor final, interesse em comprar, interesse em produzir. Vai ser aquela indústria que vai produzir o carro, que vai produzir o smartphone, que vai produzir os portões, as geladeiras, né? Então ela produz o produto final, o produto acabado, que vai ser consumido por todos nós, tá bom? E por fim, pessoal, para a gente fechar, a gente tem nosso último setor, né, que é o setor de comércio e serviços. Como a gente falou na última videoaula, é o setor que mais cresce nas grandes cidades, é o setor que mais emprega nas grandes cidades, tá? Então aqui nas imagens a gente tem alguns exemplos, né, de profissões, são os médicos, são os professores, são os engenheiros, os pedreiros, enfim, todas essas pessoas compõem esse setor da economia, tá? Os atendentes dos caixas de supermercado compõem esse terceiro setor da economia. Só que, à medida que essas atividades crescem nas grandes cidades, também cresce um certo problema que a gente chama de informalidade, né? Que é representado pelas feiras, por aquele comércio ambulante, né? Que são pessoas que estão ali tentando garantir alguma renda, né, para o sustento da sua família, mas que não tem nenhum tipo de legalização, né, não tem um tipo de apoio. Então, em momentos de crise, como esse que a gente está vivendo, né, do coronavírus, onde nós passamos aí vários meses sem poder sair de casa, né, esses trabalhadores eles ficam desamparados, né, porque eles não têm nenhum vínculo, quer seja com o Estado, quer seja com empresas privadas. Tá bom, pessoal? É isso. Eu espero que